Fim de semana foi de quedas, teve gente que realmente caiu e tem gente que está encaminhando queda. E foi de teoria da conspiração. O campeonato está comprado. Vamos tentar obter essa resposta nesse vídeo investigativo de hoje, o resumo da rodada 17 do Campeonato Brasileiro. Já vai dando aquele like pra gente, bom almoço, você que curte o vídeo almoçando, dando aquela paradinha no dia, para aí o trampo, fonezinho e vamos que vamos. Bom almoço, se inscreve no canal se você não fez isso e deixa o sininho das notificações ativado. Conto com você pra gente bater a próxima meta de 120 mil inscritos neste canal aqui. Olha, nós vamos ter Libertadores da América, gente. Eu tô aqui olhando o site com as cotações. O Aposta Ganha já fez aqui as projeções e eu vou dar meus palpites também, tá? Para os jogos da terça-feira, né? A gente vai ter nessa terça-feira o Furacão, nós vamos ter nessa terça-feira, você está vendo aí, né? As probabilidades para os jogos aí dessa terça-feira. Para mim, dá empate na Argentina entre Argentinos Júniors e Fluminense. Para mim, dá Bolívar na altitude contra o Atlético Paranaense, mas aí o Furacão resolve aqui na volta. E pra mim dá River Plate contra o Internacional. São esses os meus palpites. Você pode conferir as cotações para esses jogos da Libertadores, fazer o seu cadastro, se divertir com responsabilidade. O link está fixado no comentário, no topo dos comentários. Beleza? Bom, por onde eu começo? Vou começar por Atlético e por Internacional, tá? Eu vi esses jogos com um pouco mais de atenção, especialmente Atlético e Cruzeiro, que eu narrei o jogo de Curitiba. O que fica de legal pro cruzeirense nesse jogo é o impacto já gerado com os reforços. O Cruzeiro foi ao mercado na janela de inverno, trouxe 6 nomes até agora, 4 deles do meio para frente. E você tinha um Lucas Silva muito bem no sábado, você teve um Arthur Gomes numa estreia iluminada, o time teve mais dinâmica, o time teve domínio do primeiro tempo em Curitiba. Cruzeiro mandou nas ações do jogo no primeiro tempo. O Atlético foi sair para o jogo dos 40 e diante. Sai o gol do Madison, tem uma pressão no final do primeiro tempo, o time se acerta no segundo tempo, e aí a gente tem um segundo tempo de trocação. Muitas chances dos dois lados, né? Alternância na dianteira do placar, e assim ficou até o final. Mas o Cruzeiro, ele dá ao Pepa agora mais profundidade de elenco. O Pepa hoje tem mais opções para trabalhar. Ele vai ter uma semana livre para o jogo contra o Botafogo, e a tendência é que o Cruzeiro apresente um futebol muito melhor do que vem apresentando. Já é um indicativo o jogo de sábado, com as contratações que vieram para um setor que realmente era muito problemático, que vinha rendendo pouco, que vinha tendo números muito baixos e que, com 3 gols num jogo só, fora de casa, onde o Cruzeiro de fato tem ido muito bem, é um dos melhores mandantes do campeonato, mas já é uma tendência, né? O Cruzeiro precisava mesmo encorpar esse elenco, qualificar e encorpar. E a primeira impressão é de que as contratações podem dar certo. E o Atlético fez o que se esperava, né? E já tem repetido essa fórmula quando tem mata-mata junto, né? Quando tem semana de mata-mata se avizinhando, descansa os jogadores mais desgastados. É uma estratégia que eu acho, para mim, é a mais próxima do ideal. Você não tira os 11. Você pontualmente, né, vai tirando aquele que está mais desgastado e tal. Então você tem Vitor Bueno titular, Vitor Roque titular, Bento titular, o Thiago Heleno que não joga na altitude. Tinha metade do time titular em campo. E é assim que o Atlético vai levando, fazendo seus pontos, né? Um jogo que teve semelhanças com o jogo diante do Palmeiras, onde o Atlético precisou ir lá buscar reação e conseguiu novamente. Dentro da Arena da Baixada, o Atlético é o time que tem esse poder de reação, mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim. De um time desconectado e até desligado em campo. A partida que o Vidal fez, tanto que ele sai no segundo tempo, coisa assim de, sabe, você percebe que o jogador não tá no melhor dia e talvez porque a cabeça dele já tá no jogo seguinte. Viagem para La Paz, mata-mata da Libertadores, o jogo de amanhã é extremamente importante, mas o Atlético pelo menos ele não perde o contato na parte de cima da tabela, vai conseguindo administrar bem essa coisa do mata-mata. Sábado também teve o Inter. O mês de julho do Internacional é uma coisa vergonhosa. Eu não consigo achar outra palavra, não. São 2 jogos com o Cudê, o restante foi com o Mano. Mas é o mês de julho onde o Inter não ganha, onde o Inter faz um gol no mês inteiro, sabe? E com o River Plate batendo na porta. O problema é que se você for olhar o que foi o jogo sábado, até a expulsão do Mercado do segundo tempo, o Inter mandou no jogo.
O Inter fez um grande primeiro tempo. O problema é que é o primeiro tempo que você tem que ganhar. Você faz volume para ganhar de 3 e ganhar de 1 só. Você não mata o jogo. E fica sujeito a uma bola aérea, a um lance isolado, que foi o que aconteceu no gol de empate do Cuiabá do segundo tempo, que é o pesadelo do Internacional. Não só o Inter não matou o jogo no primeiro tempo, quando o Arangues estava desfilando em campo, quando ele tinha 80% de posse de bola, como no segundo tempo ele acerta o travessão no começo, ele tem a oportunidade, você ficou na dúvida, né? Vai manter a pegada do segundo tempo? No início manteve. Bola do travessão, chance na sobra. Não fez o raio do segundo gol. Pum, bola aérea, tomou o gol. Aí vem a expulsão do mercado, o jogo muda completamente. Completamente. E aí o Kudê, acho que as decisões do Kudê nas substituições não foram as melhores. Ele tira o Johnny, ele joga o René pra zaga, o time perde compactação no meio campo, passa a dar muitos espaços e aí, ó, Cuiabá começou, até sair o gol aos 41 minutos e não tinha mais tempo de reação. Então a expulsão, ela é determinante. E ela joga por terra o bom primeiro tempo que o Inter fez e o bom início de segundo, o bom jogo que o Inter vinha construindo até ali, a atuação consistente, era uma boa atuação, talvez a melhor do mês. E a confiança para o jogo contra o River Plate, que se abala totalmente na próxima terça-feira. Óbvio que o River vive o melhor momento, tem um time melhor qualificado, mas essa produção ofensiva do Inter é um grande problema que o Kudê vai ter que resolver sem muito tempo para resolver. Panorama é muito complicado. São 3 empates, 2 derrotas, 1 gol marcado, 4 gols sofridos. Esse foi o desfecho do Inter com 20% de aproveitamento no mês. Todo respeito, mas não dá. E depois do gol de empate, ainda teve outra bola no travessão, né? Que foi o chute do Alan Patrick. Assim, o Inter não fez... Não é que o Inter foi derrotado pelo Cuiabá jogando uma péssima partida. O Inter jogou bem. O Inter teve tudo para vencer com folga o Cuiabá. Faltou precisão. O mercado foi expulso, 11 contra 10. A coisa virou totalmente. Preocupante o momento do Inter, Kudê vai ter bastante trabalho. Sábado também tivemos Fluminense e Santos. Outra vez se discute aqui sobre o Santos, o papel do técnico Paulo Turra, principalmente nas mudanças feitas no time no decorrer do jogo. Então, tem um debate aqui sobre esse jogo que ele é muito semelhante ao do jogo anterior do Santos, que foi o empate com sabor de derrota para o Botafogo. Aliás, assim, tem mais 5 minutos de jogo lá, o Botafogo ia virar. Ah, mas novamente o Paulo Turra piorou o time. Ah, por que o Paulo Turra não colocou o Sandri? Eu vou reforçar. Ah, poxa, o Luan Dias. Eu vou reforçar o que penso sobre elenco e comissão técnica. Paulo Turra, para mim, foi uma péssima escolha do Santos. Uma péssima escolha pelo DNA de futebol, pelas ideias do Paulo Turra que não casam com as do Santos, que não casam com as do elenco. Péssima escolha pela pouca experiência do Paulo Turra no cargo. O momento requer um treinador com bagagem, com estofo. Péssima escolha. Não deveria ser o Paulo Turra. A diretoria errou. Como erra sempre. É uma diretoria que erra muito mais, quase sempre, né? Porque eu costumo dizer, não posso me contradizer, que ninguém erra sempre, ninguém acerta sempre. Então, ela não erra sempre, mas ela erra muito mais do que acerta. É uma diretoria péssima, incompetente. Então, colocou no cargo alguém que não deveria estar lá. Mas a gente precisa também dizer algumas coisas aqui sobre Paulo Turra, no tom mais sereno possível. Ah, tem que resolver a história do Soteldo. Mas como assim você afasta o Soteldo? Essa história de linha dura. Eu me lembro que quando o Paulo Turra chegou e alguns jogadores foram afastados, a maioria da torcida celebrou. Eu tenho boa memória. Parte enorme da torcida celebrou. É isso mesmo. Precisa afastar, precisa tirar os caras que estão encostados, precisa mostrar que tem disciplina, que o vestiário não é bagunça. O Paulo Turra claramente chegou numa linha dura, de cortar quem não estava em tese comprometido ou quem não tinha qualidade técnica para continuar no elenco. E aí vem a história do Soteldo, que é a tal carta branca disciplinar para o vestiário, carta branca para tomar decisões duras, carta branca para melhorar o ambiente profissional no vestiário. E como o Soteldo tem uma certa qualidade, aí o Paulo Turra começa a ser muito criticado por isso. Então, até mexer no Soteldo, esse aspecto do Paulo Turra não era ruim. Eu tenho também a tese
que pode ser criticada por muitos santistas, e aí eu vou respeitar, de que ter o Soteldo hoje seria melhor para o time? Acho que seria, tecnicamente falando. Mas a temporada do Soteldo não era uma temporada exuberante, a ponto de dizer, nossa, vai cair porque afastou o Soteldo. Não. Para mim, não. Você pode discordar, tudo bem. Para mim, não. Para mim, o afastamento do Soteldo gerou pouco impacto nos resultados do Santos, porque os resultados do Santos já eram muito ruins com o Soteldo. Eu não acredito, e aí o caso Pedro Sampaoli vai ilustrar bem o que eu penso sobre isso, é a minha linha de pensamento no geral para esse tipo de situação. Eu não acho que você tem que ficar refém de alguém que tem uma conduta não profissional. Se foi isso que aconteceu com o Soteldo, porque todos os bastidores a gente não sabe, mas um afastamento como esse não se dá em condições normais quando um jogador tem uma conduta 100% aprovada do seu vestiário, no seu dia a dia. Geralmente é porque tem alguma coisa, tem algum motivo, né? Tem alguma falha de procedimento, de conduta que o cara tá cometendo. Eu não acredito nessa coisa de, o importante é o resultado, a gente tem que engolir a todo custo. Não, pera, ele é importante. Dá só um cascudinho no menino, coitado, e deixa ele, não pode mexer com ele. Mas se ele tiver... Não, mas ele não pode tocar nele. Não. Eu não concordo com isso. Eu acho que ninguém tem imunidade para cometer certos equívocos porque é tecnicamente melhor do que os outros. Então, só queria fazer esse parêntese aqui, tá? O Paulo Turra foi muito festejada no início a sua iniciativa de tentar arrumar a casa, fazer uma faxina no vestiário, botar a linha dura, mas quando mexeu com o Soteldo, parte da torcida não gostou. Só quero fazer esse registro aqui, tá? Sobre as alterações, eu também acho, por exemplo, contra o Goiás, para mim, desses jogos, foi o de mais se viu o impacto das mexidas do Paulo Turra. O problema é que o Santos ganhou, e aí isso passa meio batido. O Paulo Turra teve alterações no segundo tempo contra o Goiás infelizes, e que chamaram o Goiás para cima. A postura do Santos dentro da Vila Belmiro mudou para pior com as mudanças do Paulo Turra. E talvez a gente possa discutir isso sobre o jogo de sábado também. O problema é, se fizesse diferente, seria muito melhor. A gente está diante assim, de um grande absurdo, de novo, ao não ser promovida a entrada do Sandri. Aí é que está o meu ponto central. Repetindo, Paulo Turra não deveria estar lá. Paulo Turra não é um treinador qualificado para o Santos, ainda mais nesse momento, ok? Isso foi dito no vídeo da segunda-feira passada, está sendo repetido aqui. Mas também, o elenco que ele tem nas mãos, gente, é esse. O Luan Dias já estava lá antes dele chegar. Quem contratou foi o gênio Paulo Roberto Falcão, que depois do pífio Campeonato Paulista que o Santos fez, entendeu que 3 reforços do Água Santa seriam suficientes para o Campeonato Brasileiro. E este humilde jornalista aqui está dizendo desde março, isso não faz sentido, isso é loucura. O Santos não tem elenco para jogar o Campeonato Brasileiro. Então o que você dá nas mãos do Paulo Turra é isso. Poxa, o David Washington, tinha que entrar o David Washington. David Washington é um menino que tem capacidade técnica, que tem talento, que vai evoluir. Mas qual a garantia que a gente tem de que com David Washington entrando, de que com Sandri entrando, o panorama mudará? Eu não tenho. Eu gostaria muito de ter essa certeza que vários santistas têm de que se essas alterações e se esses caras entrarem, o Santos não perde os jogos. Eu não tenho. Desculpa se eu não consigo alcançar esse raciocínio. Peço desculpas. De repente é uma coisa muito óbvia que eu não estou enxergando. Mas para mim é a velha história. Lá vem a repetição do vídeo anterior. O biscoito é fresquinho porque vende mais ou o biscoito vende mais porque é fresquinho? O Turra toma decisões ruins. As decisões do Turra são ruins porque o elenco não ajuda ou o elenco não rende mais porque as decisões do Turra são ruins? Para mim, as duas coisas. E para mim, o que é pior nessa história é o material humano que o Turra tem. Para mim, você pode encontrar verdade nos dois argumentos, mas tem um que pesa mais do que o outro, que é a qualidade do elenco. Você tem nas mãos de um cara que pode ser um piloto ruim, um carro que não funciona. Aí você vai colocar um piloto bom.
Esse carro talvez ande um pouquinho mais, mas esse continuará sendo um carro ruim e vai continuar não te levando a um lugar muito distante. Para mim, essa é a chave dos problemas que o Santos Futebol Clube tem. Olha, gente, o nível de competitividade de alguns jogadores do Santos em campo. Olha a partida do Joaquim no último sábado. Eu não vou falar mais, porque eu não quero entrar numa seara de adjetivação e até desrespeito ao Joaquim, que é um profissional, tá lá fazendo o trabalho dele. Mas olha a partida do Joaquim. Esse é o nível de jogador que o Santos tem, gente. Mendonça, quantas vezes eu falei do Mendonça nesse ano? Quantas vezes eu falei QI de futebol? O Mendonça talvez seja um cara inteligentíssimo fora das quatro linhas, assim, não vou chamar um cara de burro aqui, jamais. Mas QI de futebol, decisões que se tomam em campo, nível de acerto das decisões, nível de lucidez nas decisões. É esse tipo de jogador que tem o Santos. Pô, o Dodô me fala um negócio assim, não, eu preferi não fazer a falta para não tomar o segundo amarelo. Porra. Meu Deus, reta final do jogo. Segura o 0-0. Segura com 10. Não é uma expulsão com 5 minutos de jogo. Não é uma expulsão que você vai ferrar o jogo, jogar com 10 por 80, 85 minutos. Então esse é o nível de jogador que o Santos tem. Olhando para o futuro, tá? Projeções. Mais uma projeção sobre o Santos. O Paulo Turra cairá em 3 rodadas, provavelmente. Pelo panorama do futebol, pelo que é a cultura do futebol brasileiro e tudo mais. Virá outro treinador que eu não faço ideia. Não faço a menor ideia de quem será. Duvido e espero estar errado, espero errar a previsão. E você pode chegar aqui e dizer, Jorge, você errou. Que bom que eu errei. Porque eu vou errar, eu erro muitas. Eu não acerto todas, não. Eu erro pra caramba. A gente que trabalha com projeção, com análise, a gente vai errar muito mesmo. Muito. Jornalista que tem essa pose de dizer que não erra, a gente erra. A gente faz previsão que, caramba, a gente errou sobre o líder do campeonato. Quem imaginava? Com os elementos que a gente tinha no início do ano, que o Botafogo ia estar onde está. Normal, a gente erra. Aí o cara vem, zoa, não sei o quê. Tá tudo certo. Eu espero errar. Mas, para mim, o Paulo Turra cairá em algumas semanas, chegará outro treinador e o panorama mudará pouco. O Santos pode escapar do rebaixamento. Se escapar, é ali, ó, no fio da navalha. Líder do campeonato, Botafogo. As teses estão bem interessantes, tá? Agora, eu me lembro de, em 2021, ter gravado um vídeo para desmistificar essa história de que o Atlético Mineiro foi campeão com excesso de pênaltis. Foi o campeonato dos pênaltis. Os pênaltis deram um título ao Galo. Ignorando a performance individual do Hulk, ignorando o bom futebol que aquele time jogava, ignorando que a arbitragem errou para todos os times no campeonato em alguma medida, começaram a vender uma teoria mentirosa de que o Atlético Mineiro só ganhou o Campeonato Brasileiro de 2021 pelos pênaltis, porque a arbitragem deu o título ao Atlético Mineiro. Com o lance de ontem, da anulação do que seria o segundo gol do Coritiba, numa falta em cima do Tietê, que é discutível, mas para mim é falta, e eu vou dizer onde é a discussão, e que ponto reside a discussão. Começaram agora a teoria de que a SAF comprou o Campeonato Brasileiro. A SAF do Botafogo, John Textor. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Até outro dia, o Botafogo estava correndo risco de ficar fora do acordo de pagamento dos credores, porque o Botafogo não vinha efetuando regularmente os pagamentos aos seus credores. Então o Botafogo corria o risco de ficar fora do seu regime geral de execuções, até porque o Botafogo se irritou com a postura de uma parcela do judiciário brasileiro que começou a conceder execuções imediatas a credores que queriam furar a fila do regime geral de execuções. Aí o Botafogo falou, peraí, eu tô pagando direitinho aqui o acordo. Tem uma fila aqui, eu pago todo mês, né? O pessoal organiza a fila e vai repassando dinheiro a quem eu tô devendo. Aí chega um cara que tá na fila, é o 50º da fila, ele fala, não, eu quero ser o primeiro, eu vou no juiz aqui pra cortar o caminho e pede pra receber na hora. E aí ferra todo o meu fluxo de caixa, o meu planejamento aqui. Por que é isso aqui? E aí ficou nesse impasse. Vocês acham mesmo que o Botafogo tá com dinheiro hoje para comprar o Campeonato Brasileiro? Outra coisa, o Campeonato Brasileiro está à venda, então. Então, partindo desse argumento, nós podemos questionar se os campeonatos anteriores também foram vendidos. Então, as torcidas que hoje estão fora da liderança do Campeonato Brasileiro e difundindo essa tese por aí em rede social,
gostaria que elas se manifestassem sobre o que aconteceu nos campeonatos de 22, de 21, de 20, de 19. Também houve compra? Houve venda do campeonato? Né? Ou só houve em 21 com o Galo, mas nos demais não houve. Então, assim, é uma tese que não para em pé, que não tem o menor sentido. E sobre o lance de ontem, o que me espanta é o seguinte: eu digo muito isso nas transmissões e aqui nos vídeos. E a frase que eu digo, ipsis literis, é essa aqui: eu adoro o árbitro que gosta de deixar o jogo correr. Prefiro esse estilo de não marcar qualquer contato. O problema é que nesse estilo de arbitragem, muitos lances onde realmente há falta são ignorados. E aí você peca pelo excesso. Eu digo isso sempre, exatamente assim. Quem me acompanha sabe. É exatamente o que eu penso. Então eu estava vendo o jogo de ontem e estava gostando do estilo do árbitro. Nem lembro quem é o árbitro de ontem, que aliás é um árbitro que ele tem alguns problemas de sinalização, por exemplo, das decisões que toma. Tá aqui, deixa eu pegar o nome completinho. Ontem eu estava acompanhando o jogo e estava vendo que tinha contato, o jogo corria. Trombada, o jogo corria. Eu falei, cara, gostei. Eu gosto, eu prefiro assim. É ruim, porque também existe o excesso do outro lado. Se existe o excesso do cara que está apitando o jogo, não marcando qualquer contato, ignorar faltas, existe também o excesso do outro lado do cara que quer marcar qualquer contato e marca faltas que não existem, porque nem todo contato do jogo é falta. Então, entre um excesso e outro, eu preferia uma arbitragem equilibrada, que marcasse só o que realmente for falta. Mas, como estamos distante desse mundo, entre um excesso e outro, eu prefiro que o jogo corra mais. Eu prefiro que o jogo seja mais dinâmico. Eu prefiro que se peque desse aspecto. Ok? Você está favorecendo ao espetáculo. Só que aí tem uma falta em cima do Tietê, que para mim é falta. Para mim tem tranco, né? Tem alavanca, tem mão nas costas com movimento de empurrar. Movimento é nítido, não é aquela mãozinha nas costas que você encosta e o cara desaba. Não. Tem um empurrão nas costas, alavanca por baixo. Para mim ali, todos os elementos de falta. Para mim não tem discussão que aquilo é falta. Só que, diante do critério adotado pelo próprio árbitro, ele não poderia marcar a falta, nem mesmo depois de ser chamado ao vídeo. Aí é que está o X da questão. Porque vários lances como aquele passaram batidos. Só que o árbitro brasileiro, principalmente o árbitro que não é muito experiente, e era o caso do árbitro de ontem, nitidamente, tá aqui, achei o nome dele. O árbitro de ontem era o João Vitor Gobi, é aqui da Federação Paulista de Futebol. É um árbitro muito jovem. O João Vitor Gobi não tem 30 anos. Tem 27 anos de idade, o João Vitor Gobi. Um árbitro como esse, ele fica muito intimidado quando ele é chamado ao vídeo. Se é um árbitro de mais experiência, o que ele teria dito pro VAR ontem? Ele falava o seguinte, olha só, eu vi que houve o contato, tudo bem que você está me mostrando o contato. Ah, para mim, no meu critério de jogo, esse tipo de contato não é para falta. Aí você vai discutir o critério do cara. Aí você vai discutir a falta de uniformidade nos critérios entre os árbitros no Brasil, porque uns marcam, outros não marcam. Para uns aquele contato é falta, para outros aquele contato não é falta. O problema é que outros contatos idênticos àquele, ao longo de todo o jogo, não tiveram marcação de falta. E aí ele é chamado ao vídeo e ele rasga o próprio critério que ele vem adotando no jogo. Isso para mim é muito problemático. Isso para mim é a loucura da arbitragem brasileira. Você não sabe, e aí nós vivemos no Brasil muito inseguro do ponto de vista de aplicação de leis, né? Então a gente já vive aqui no reino da insegurança jurídica, onde até o passado é incerto. Eu adoro essa frase, não sei de quem é, mas eu adoro essa frase. Você tem lá uma tese do judiciário que você acredita que esteja consolidada, daqui a um tempo, uns 10 anos, vai lá um tribunal superior e muda a jurisprudência e você fala, ué, o que houve? Não já tinha uma decisão a meu favor, agora não tem mais, agora mudou? O que aconteceu agora em matéria tributária recentemente sobre isso? Tinha uma questão pacificada, consolidada, sobre coisas que deveriam ser pagas ou não. De repente mudaram, o para trás mudou também. Não é vamos mudar daqui para frente, não, vamos mexer com o passado também. Então o Brasil é isso. E na arbitragem é a mesma coisa. Um dia tem árbitro que pega um lance daquele e manda seguir. Outro dia tem árbitro que pega um encostãozinho na orelha do cara e apita a falta. E você não sabe para onde ir. É um dos muitos problemas da arbitragem. E a questão emocional também. Aí o João Vitor Gobi é chamado ao VAR, inseguro, muda sua decisão, volta para o campo e ele não sabe sinalizar o que vai ser. E a gente não sabia se ele tinha dado a falta ou se ele tinha dado o gol.
É muito ruim o momento da arbitragem brasileira. Muito ruim. Pra mim, falta no lance, tá? Pra deixar claro, pra mim falta. O problema é que vários lances como aquele estavam seguindo. O critério do árbitro era não marcar falta nesses lances. E ele mudou o critério quando o VAR o chamou. Ele não teve personalidade pra manter o seu critério. É um problema, né, cara? É um negócio horroroso a arbitragem no Brasil. Horroroso, horroroso. Daí a falar em esquema pro Botafogo ser campeão, eu tenho muita preguiça disso. Botafogo fez ontem um bom jogo, um início. Quando ele toma o gol de empate, você percebe claramente ali um momento de tensão, precipitação de jogadas. Eu acho que o Botafogo teria dificuldades para dar a reviravolta do placar se o segundo gol do Coritiba fosse confirmado, pelo aspecto emocional. Foi fundamental sair o gol do Tiquinho logo depois para o Botafogo dar aquela respirada. Dedo do Bruno Lage ontem na entrada do Sauer. O Sauer é um cara que estava na porta de saída do clube, para ir embora do clube. E a barração do Júnior Santos era algo que este canal já tratava há algumas semanas, já defendia. O Júnior Santos é um jogador de uma boa qualidade técnica, mas que vinha tomando decisões ruins. Claramente, o Júnior Santos ele vinha sendo um ponto destoante do ataque do Botafogo. Ele vinha matando, inclusive, algumas jogadas do ataque do Botafogo. Ele vinha comprometendo o desempenho ofensivo do Botafogo. Então, foi uma decisão acertada do Bruno Lage. Bruno Lage foi muito criticado contra o Santos por não conhecer o elenco, não escalar o elenco dentro das suas características, com 3 volantes e tudo mais. A escalação foi uma escalação acertada, a entrada do Sauer foi determinante, 2 gols e 2 belos gols do Gustavo Sauer, mostrando que qualidade ele tem. Não conseguiu se firmar, não conseguiu ter sequência, não conseguiu ter espaço. Isso pode mudar agora com a chegada do Bruno Lage. E aí segue o Botafogo. 14 vitórias em 17 rodadas, 43 pontos. É campanha de campeão brasileiro. Se vai confirmar isso aí, se vai manter esse aproveitamento até o fim, não sei. Mas estamos chegando na metade do campeonato e ninguém está conseguindo chegar bonitão no retrovisor do Botafogo. Segue muito tranquilo na liderança. Tô curioso para ver como o Botafogo vai administrar agora o confronto com o Guarani na Sul-Americana. Guarani do Paraguai, quarta-feira é o primeiro jogo. E depois tem o Cruzeiro fora de casa no domingo. Quero ver como o Botafogo vai. Eu acho que o ideal é que o Botafogo concentre todas as suas forças no Campeonato Brasileiro e administre a Copa Sul-Americana com rotação de elenco. Eu acho que é isso que o Botafogo deveria fazer. E o Tiquinho Soares até agora é o craque do Campeonato Brasileiro. Até agora, ninguém foi tão decisivo no campeonato quanto o Tiquinho Soares. Tanto que ele foi eleito o melhor jogador do campeonato dos 3 primeiros meses na eleição oficial da CBF e continua fazendo a diferença. Vai brigar, assim, tá. Assim como o Botafogo tá bem à frente, não vê muita gente no retrovisor, na artilharia é a mesma coisa. O Tiquinho tem 13 gols, o Vitor Roque tem 8, que é o vice-artilheiro do campeonato. Tá muito bem o Botafogo em vários quesitos e jogando sem o Adrielson ontem, né, que é o grande sustentáculo dessa zaga. O Felipe Sampaio jogou ao lado do Cuesta. Ontem o Felipe Sampaio, diferente do que foi na Vila Belmiro, ontem o Felipe Sampaio teve uma boa atuação, uma atuação ok, correta, dentro do que se esperava. Eu queria falar rapidinho sobre o Vasco e vou falar do caso Pedro e da derrota do Galo também. Eu fico com dificuldade de encontrar palavras para dizer o que achar desse momento do Vasco, para expressar qualquer coisa sobre esse momento do Vasco. Porque são 9 pontos no campeonato, uma campanha terrível. O Ramon Dias botou 3 zagueiros no sábado, botou o Medel à frente da linha de 3. Aí você pensa, poxa, vai ser um Vasco mais compactado. Nada disso. O Vasco cedendo um monte de espaços. A única coisa boa foi ver o desempenho do Orelhano, né? Inclusive ele faz a jogada pro gol do Peck, mas um Vasco ainda muito mal arrumado em campo. O Vasco sem um mínimo de confiança contra um Corinthians que fez rotação de elenco, administrou, né? Jogou o Bruno Mendes de lateral direito. Você pensou até que fosse ali 3 zagueiros, mas não era, né? Aí o Fagner entrou no segundo tempo, volta o Bruno Mendes para a zaga. Corinthians com 19 pontos, ele respira dessa parte ali de baixo, porque a galera ali embaixo voltou a pontuar. Então esse resultado ele era muito importante pro Corinthians. Não é só para ampliar a sequência invicta, não. É para a tabela do campeonato mesmo. É para abrir distância do Bahia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento e time que o Corinthians não conseguiu ganhar na semana anterior, na rodada anterior. Então o resultado que traz muita paz pro Corinthians e a vida do Vasco continua um inferno, né? Com os reforços, mais uma semana de trabalho. Pode ser que o Ramon Dias consiga alguma coisa, mas
é desesperador o panorama. É desesperador. O Vasco tem nada hoje. E o jogo contra o Grêmio, né, é um jogo muito tranquilo no domingo que vem em São Januário. Derrota do Galo pro Flamengo e depois eu vou falar da polêmica com o Pedro e tudo mais e do bom futebol que o Flamengo tem jogado recentemente. O Flamengo tem mostrado um crescimento muito legal e justamente agora vem toda essa crise aí com o Sampaoli e tudo mais. O Galo, se você pegar os jogos da era Filipão, são 8, se não me engano são 8, é o melhor jogo do Galo. É a melhor atuação. É onde o Galo tem a sua postura mais agressiva nessa sequência. E o Atlético teve oportunidades de resolver o jogo na parte inicial do segundo tempo. Acho que faltou fôlego pro Atlético na segunda etapa. O Atlético não tem feito esse jogo de pressão, de desconforto profundo ao adversário. Não tem sido assim o padrão e acho que o Atlético sentiu isso no segundo tempo. E aí você não mata o jogo. A Arrascaeta entra do outro lado. A qualidade do Flamengo é abundante. O Galo acaba tomando a virada, que é muito dolorida, não só pela pontuação, mas pelo que o time mostrou em campo. Finalmente, com o Felipão, o Atlético teve uma atuação contundente na maior parte do jogo. O problema é que ele não resolve os jogos. O problema é que ele segue sem ganhar. 13ª colocação para um elenco dessa qualidade é uma façanha. Para mim, parabéns a todos os envolvidos. E para mim, apesar do grande primeiro tempo que fez o Atlético, da postura e tudo mais, continua se mostrando um equívoco a contratação de um técnico como o Felipão. O Atlético pode ter jogado fora. O ano do Atlético pode acabar em agosto. A partir da semana que vem. A partir do confronto contra o Palmeiras. Nenhuma dúvida de que o Palmeiras é o favorito para esse confronto contra o Atlético Mineiro. Nenhuma dúvida de que o Atlético terá muitas dificuldades para passar pelo Palmeiras. Mas se o Atlético conseguir repetir a mesma postura, a mesma agressividade, sendo preciso nas finalizações, não desperdiçando as suas chances, pode ser que o Atlético tenha uma sorte melhor no confronto. Mas ele não é o favorito. O momento ele é muito delicado. O momento talvez seja mais grave do que parece. É porque tem ainda a Libertadores no horizonte, tem o Palmeiras e tudo mais, tem muita gente lá embaixo desperdiçando ponto, jogando ponto fora, tem muito time pior mesmo, na real acepção da palavra, e é verdade, mas 21 pontos e o primeiro da zona de rebaixamento tem 15. É muito bom, muito recomendável o Atlético olhar um pouquinho para essa tabela lá embaixo também. Abrir os seus olhos um pouquinho também. Eu recomendaria isso nesse momento. Bom, sobre o Flamengo e a história do Pedro e tudo mais, né? O Flamengo fez um grande jogo de recuperação no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tinha finalizado pouco, o Flamengo tinha sido muito pressionado pelo Atlético. Só que, cara, o Flamengo tem uma qualidade tão grande. O Flamengo tem um cara tão genial como o Arrascaeta, que esse cara entra e muda o panorama todo do jogo. E esse cara mostra, assim, que é possível buscar até mesmo o título brasileiro. Eu sei que tá distante, porque o Botafogo ele não tá dando brecha. A distância continua ali em 12 pontos e tudo mais. Mas é uma vitória que mostra que o Flamengo tem qualidade e quantidade para brigar pelas três. Pela Libertadores e pela Copa do Brasil, é óbvio. Da Copa do Brasil, inclusive, está muito perto. São 3 jogos para ganhar o título, sendo que o jogo da semifinal, o primeiro dessa série, o Flamengo já está com a vaga na mão. Dificilmente o Flamengo vai perder essa vaga para o Grêmio dentro do Maracanã. O Flamengo mostra que está vivo nas 3. Ele tem condições de brigar pelas 3. Porque em termos de qualidade, ninguém tem no Brasil o que o Flamengo tem. E a melhora física, aliada a essa qualidade que sempre foi abundante, para mim é a chave de tudo que está acontecendo. O Flamengo começou o ano numa situação deplorável fisicamente. O Flamengo não conseguia bater de frente com ninguém, porque o erro do planejamento foi brutal, já falamos muito disso. E quando você tem um Gerson com essa qualidade, 100%, quando você tem um Arrascaeta livre daqueles problemas que o atormentaram no fim do ano, quando você tem um Gabigol bem, acabou, cara. Esse time é um time inacreditável em termos de qualidade no Brasil, e a vitória de sábado é uma vitória gigante. É a vitória de um time que tem talento e tem um conjunto que se potencializou com o trabalho do Sampaoli. Isso também é inegável. Tem ainda questões defensivas a melhorar. Eu acho que esse é o ponto fraco, uma certa vulnerabilidade, a quantidade de chances que concede ao adversário. Mas do meio para frente, se você não matar o Flamengo, se você tiver um jogo onde você é superior ao Flamengo, onde você começa criando oportunidades e você não as converte, a tua chance de morrer no segundo tempo é muito grande. Porque o que sobra de talento nesse time do Flamengo é uma coisa
inacreditável que ninguém tem no Brasil. E o bom trabalho do Sampaoli, porque, obviamente, antes do Sampaoli não tinha trabalho, né? Antes do Sampaoli tinha um treinador sem qualificação para treinar o Flamengo. A verdade é essa. E aí, no caso Sampaoli e Pedro, que a gente tem de saldo para hoje, segunda-feira, é que o cara foi afastado, o Pablo Fernandes, preparador físico, o Sampaoli seguirá no cargo. Ainda acho uma situação delicada, mas acho que é o correto a se fazer nesse momento. Para o Sampaoli perder o cargo por uma estupidez cometida por um auxiliar dele, por alguém da comissão que ele escolheu, só haveria uma possibilidade: se o Sampaoli referendasse aquele ato, se o Sampaoli concordasse com aquilo, se o Sampaoli se posicionasse ao lado do seu preparador. Como parece que não foi isso que ocorreu, a decisão é essa mesmo. Afasta o cara, o Sampaoli segue o seu trabalho e vamos que vamos. Ninguém precisa se amar no vestiário. O Sampaoli não precisa morrer de amores pelo Pedro, nem o Pedro pelo Sampaoli. Mas eles precisam ter uma relação profissional. Eu não sei até que ponto o elenco do Flamengo ficou feliz com os gestos dados internamente pelo Sampaoli depois da agressão que o Pedro sofreu. A gente não sabe, a gente não tem essa informação. Agora, se o Sampaoli foi mantido no cargo pela diretoria, ou a diretoria já entendeu que o elenco já recebeu uma sinalização positiva do elenco de que é possível seguir em frente, beleza, afastou o cara, nós vamos seguir com um doidão aí no cargo, vamos que vamos, né? Ou a diretoria entendeu o seguinte: olha, nós vamos tomar a decisão, nós não vamos abrir mão do Sampaoli, o elenco gostando ou não, afastamos o cara, não era isso? Tinha que afastar o cara. Afastamos o agressor e vamos seguir a vida. Que o elenco faça parte dele, mesmo se não quiser mais o Sampaoli, não gostar mais do Sampaoli, o elenco é pago para jogar, o Sampaoli é pago para treinar e vamos seguir. Eu não sei até que ponto houve uma costura bonitinha dessa história, ou ainda tem aresta para ser aparada, ou então vai continuar sem aparar a aresta mesmo. Porque a gente já viu o elenco campeão que jogador não falava com o treinador, e que os jogadores não se falavam no vestiário, se detestavam. E um corria pelo outro e levantava a taça. Até aí, cara, nenhum problema. Pra mim, tá tudo correto nessa história. Afastou o cara, tem que chamar o Pedro pra uma conversa. Não é dizer que o cara teve motivo pra socar o Pedro, como tem muita gente fazendo aí. O torcedor fica cego, alguns, nessa hora, pra ver o time dele campeão, ele rasga os próprios valores. Ele fica cego. Tem gente dizendo que o cara acertou em dar o soco no Pedro porque o Pedro é muito folgado. Tudo isso pra não perder a comissão técnica e ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileiro esse ano. Tem de tudo nessa vida. Agora, eu não tô dizendo aqui que o Pedro não errou. Tem que chamar o Pedro. Bateu, perdeu a razão. Tá fora, demitido. Em qualquer lugar é assim, qualquer escritório é assim, qualquer empresa é assim, qualquer ambiente profissional é assim. Não tem que ser diferente porque é um vestiário. Fora, rua, perdeu a razão. Não apareça nunca mais aqui. Não tem direito de agredir ninguém. Agora, depois que passar isso aí, Pedro, aí, na hora da agressão, vai fazer o BO, Pedro? Tamo junto. Tem gente dizendo que o Pedro não deveria fazer o BO. Não, como assim? Expor a situação. Então quer dizer que o cara te dá tapa na cara, te dá soco, arranca sangue e você vai deixar numa boa. Não, porque é pelo ambiente. É porque a gente tem que ser campeão esse ano. Vai pra porra. Pedro fez certo. Aí a diretoria tem que chegar lá e dar o respaldo. É isso mesmo, Pedro. Vamos pra delegacia com você, vamos botar o nosso corpo jurídico à disposição. É isso mesmo. Vamos demitir o cara. Beleza. Superadas essas etapas, Pedro, chega aqui. Vamos começar numa sala aqui. Meu velho, você não pode se recusar a aquecer. Você não pode questionar a comissão técnica nesses tons, nesses moldes, nesses termos. Questionar por que você não tá entrando. Não é assim que se faz. Você tá errado. Você não pode se insubordinar. Você tá errado. É isso aí. São duas coisas diferentes. Defender o Pedro na história da agressão não significa isentá-lo de responsabilidade por eventual ato antiprofissional dentro do campo, no vestiário ou na beira do campo no sábado. São coisas diferentes, mas não é para se tratar disso no primeiro momento. No primeiro momento, você repudia a agressão, demite o agressor e presta solidariedade ao Pedro. E dá um apoio, amparo legal, jurídico, logístico ao Pedro. Passou tudo, cicatrizou, Pedro, tudo bem? Melhorou? Tá 100% agora? Pô, legal, o cara já foi, né? Beleza. Vem cá, vamos conversar. É assim que tem que ser. Esse é o lado correto. É assim que se procede nessa história. E acho que se o Flamengo der todos esses passos, estará agindo corretamente, vai superar o episódio e a vida vai seguir.
Demitir o Sampaoli eu acho que seria demais. Eu acho que não tinha motivo algum para demitir o Sampaoli. Afasta o cara, contrata outro preparador físico, a vida segue e o elenco não precisa amar o Sampaoli não. Precisa continuar jogando bola, deixar o Sampaoli fazer o bom trabalho e a vida seguir. É isso que tem que ser e ponto final. E esse cara, o Pablo Fernandes, que arque com as consequências pessoais e profissionais do gesto que ele cometeu, porque dificilmente esse cara vai conseguir uma recolocação fácil no mercado com esse histórico, até porque não foi a primeira vez. Ele gosta de dar porrada nos outros, ele gosta de dar soco. Então, meu velho, vai procurar outra coisa pra fazer, outra atividade, sei lá, porque lidar com pessoas, com vestiário, com futebol, pelo visto, não é a sua. Inaceitável o que esse cara fez e inaceitável também a postura de gente que condenou, que culpou o Pedro nessa hora. Nossa, o Pedro foi fazer um BO, e agora? E o título da Libertadores? Olha, o Pedro está jogando tudo fora. Bom, gente, boa semana para todos. Boa semana, muito juízo. Like no vídeo se você ficou até o final desses 41 minutos de vídeo desse nosso podcast de todas as segundas-feiras. Sim, pessoal, eu estou atento às sugestões para transformar esse conteúdo em podcast. Mas eu tenho só uma dúvida e quero tirar com vocês aqui, assim, tenho uma ideia na cabeça e quero ver se é a melhor possível. Se talvez não seja o caso da gente criar um outro produto para um podcast, um programa exclusivo para o podcast, ou se é só pegar o áudio disso aqui e jogar lá. Eu não sei se é o ideal, talvez a gente não seja a melhor fórmula, só reproduzir lá os vídeos que a gente tem aqui. Talvez seja criar alguma coisa específica para esse ambiente de podcast. Enfim, quero ouvir você. Deixa nos comentários aí também a sua sugestão, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana. Tchau.